Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos professores, professoras de adolescentes, a paz do Senhor Jesus, com muita emoção, que sinto-me feliz de estar aqui com vocês para mais uma reflexão da palavra de Deus na lição de adolescentes. Desta vez, a lição de número 4, quando vamos tratar do Espírito Santo. Querido professor, não deixe de fazer a retrospectiva das lições anteriores. Nós estamos abordando a lição Cremos. Nesta lição, nós já tivemos uma passagem por 3 lições anteriores. Na primeira lição, falamos sobre a Bíblia. Nós tratamos de bibliologia. Na segunda lição, falamos sobre Deus, o nosso Pai. Iniciamos o estudo teológico. Na lição de número 3, estudamos sobre Jesus Cristo, Cristologia. E hoje nós vamos avançar nesse estudo de pneumatologia. Que é isso, irmão Gastone? É sobre o Espírito Santo. E cabe aí a você, querido professor, trazer essa abordagem de forma fácil, de forma carismática, para o seu estudante, para o seu aluno, para que os nossos alunos adolescentes possam ter essa compreensão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Jesus. Então vamos lá para algumas dicas na lição. Como vocês bem sabem, eu não vou dar a lição, não tem como em poucos minutos fazermos esta abordagem, mas apenas trazer para vocês algumas orientações, algumas sugestões para que vocês tenham uma aula muito, mas muito abençoada, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica é na própria leitura do destaque. O comentarista, ele utiliza a Nova Tradução da Linguagem de hoje, quando diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque o não pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. João, capítulo 14, versos 16 e 17. Mas aí eu convido você, professor, que tem uma outra versão, para poder ler em outra versão. Tá? Versão corrigida, versão atualizada. Eu vou ler para você em outra versão, para você perceber um pouco de diferença. Versículo de número 16 de João 14. Na versão atualizada, nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então percebam que na Nova Tradução da Linguagem de hoje aparece por auxiliador, mas na versão atualizada aparece o termo que é mais comum de nós usarmos, consolador, outro consolador. Então, que vocês possam fazer essas análises das versões bíblicas, dos sinônimos que são utilizados e trazer para os nossos adolescentes sempre a forma mais fácil para que eles possam compreender. Até porque, queridos professores, vocês entram numa lição que vai precisar dar uma ênfase sobre Trindade e que é das doutrinas mais difíceis para se compreender. Não é fácil falar sobre Trindade, até porque nós vamos falar de um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E aí esse entendimento, ele não é fácil de se obter. Tanto é que houve bastante divergência na nossa história da igreja, na igreja primitiva, quanto a essa compreensão. E é justamente no século III que a gente vai ter algumas discussões e aceitações sobre o conceito de Trindade, que não aparece, evidentemente, nas Escrituras, mas a gente sabe que lá está. E aí você vai trazer essa abordagem para os seus adolescentes sobre Trindade, ok? Lembrando o seguinte, que é muito comum nós dizermos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade,
Mas falar de terceira pessoa da Trindade é apenas por uma colocação pedagógica, uma ordenação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um. A gente coloca lá primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade apenas por uma questão pedagógica, didática, em que há uma ordem de aparecimento. Contudo, os três têm suas características e são um, que é Deus. E é isso que você vai abordar. Contudo, nesta lição, vocês vão destacar o Espírito Santo. Aleluia! Este Espírito Santo que está conosco, que Jesus fez questão de colocar como nosso companheiro, o companheiro da nossa caminhada. Louvado seja Jesus. Meus queridos professores, é muito comum nós ouvirmos em algumas orações dos nossos irmãos, quando nas suas aflições, dizerem assim: venha cá, Jesus, me socorre, Jesus. Quando, na verdade, o próprio Jesus está presente no Espírito Santo que está em você, que está em mim, que está nos nossos adolescentes. E muitas pessoas acabam por dar uma ideia de poder distinto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu já tive a oportunidade em aulas, seja para adolescentes, para a igreja, ou até acadêmica, de fazer essa pergunta: quem é que tem mais e quem tem menos poder na Trindade? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? E, pasmem, muitas pessoas respondem que o Pai é mais poderoso que o Filho é mais poderoso que o Espírito Santo tem menos poder que os dois. Lembremos que os três são um. Mas é muito comum nós buscarmos mais a pessoa de Jesus em detrimento à pessoa do Espírito Santo, que ficou aqui. Jesus fez questão de dizer: eu vou deixar outro. E este outro, vocês podem fazer alguns estudos teológicos e vai compreender um ser de mesmo poder, contudo, com características distintas, porque é uma pessoa distinta, a pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí, para isso, o comentarista divide a lição em 3 tópicos, cujos objetivos vai ser apresentar o Espírito Santo como nosso companheiro na caminhada, depois explicar a natureza do Espírito Santo e depois conscientizar da operação do Espírito Santo. Não é? E para os nossos adolescentes que passaram há poucas semanas no Congresso da Mocidade, cujo tema era ficar lá em Jerusalém, para que do alto fosse revestido de poder, e aí em Atos 2, especificamente, foi o tema da confraternização, em que foram revestidos de poder, e esse revestimento foi pelo Espírito Santo de Deus, que desceu veementemente, que fez maravilhas, que fez coisas sobrenaturais na vida dos servos de Deus e que continua fazendo até hoje. Então, é nesse sentido que você, professor, vai trazer o nosso adolescente para buscar, para conhecer, para se relacionar com o Santo Espírito de Deus. E é interessante que no Quebrando a Rotina, o nosso comentarista, ele sugere que ao final da lição vocês cantem uma canção. No período em que eu era dirigente de EBD, eu fazia questão que a sala de adolescentes e o conjunto das salas de crianças sempre cantassem um hino no final de cada apresentação de lição. Não é? Então, você, se na sua escola não tem esse hábito de cantar com a sua sala, peça ao seu dirigente, faça isso. Nós temos uma canção para cantar, temática com a lição que nós estudamos. E o comentarista sugere uma canção bem típica, aquela que diz assim: Espírito Santo, ore por mim. Mas é claro, você, professor, tem autonomia para, caso queira cantar uma canção com os seus alunos, de escolher uma canção propícia, daquilo que você abordou mais, mas faça isso,
cria essa interação com os meninos, esse relacionamento, para que eles possam poder entender, compreender e, muito mais do que isso, se relacionar com o Santo Espírito de Deus. Tá bom? Dentro da lição propriamente dita, nós temos aqui quem é o Espírito Santo. E aí você pode começar fazendo essa pergunta, não só porque está aqui como tópico da lição, mas que os meninos possam mostrar-se conhecedores do Espírito Santo. E à medida que eles forem colocando, externando aquilo que conhecem do Espírito Santo, você poderá ampliar esse conhecimento. Não é? Então nós temos aqui quem é o Espírito Santo. O comentarista já coloca como resposta: Deus. O Espírito Santo é Deus. E aí traz a sua explicação e embasamento para tratar. Sim, o Espírito Santo é Deus igual com o Pai e Filho. Aqui é onde você vai fazer, vai tocar no assunto da Trindade e colocar o Espírito Santo em igual poder, em igual colocação com Pai e Filho. Aqui também o comentarista fala de terceira pessoa da Santíssima Trindade. Terceira, lembrando que apenas por uma questão didática, mas que ambos são um, que é Deus. No decorrer da lição, o comentarista vai falar do bom companheiro. E é interessante porque você retoma ao título da lição. No Espírito Santo, o bom companheiro. Então, nós precisamos ter esse Espírito Santo como nosso bom companheiro. Muitos meninos e meninas não têm esse relacionamento com o Espírito Santo. E, por vezes, não conseguem compreender o quanto ele está ao nosso lado. Tenta explorar o sentido da palavra companheiro, de companhia, de estar presente. Muitas vezes nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos colegas de trabalhos, mas nós não temos companheiros, porque não estão conosco, não estão ao nosso lado, não estão carregando aquilo que a gente precisaria carregar. Então, tenta trazer explicações sobre o que é ser companheiro. O Espírito Santo é o nosso companheiro. No tópico 2, quando fala da natureza do Espírito Santo, seria interessante que você alternasse entre os meninos para que eles pudessem externar sobre cada aspecto desse Espírito, da natureza desse Espírito, e abordasse o exercício que está em tela na página 30, correlacionar as informações sobre o Espírito de amor, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria e revelação, o Espírito Santo propriamente dito e o Espírito da verdade. Então, relacionando isso e fazendo com que os alunos possam, entre eles, tratar sobre essa temática. Por fim, chegando ao tópico de número 3, você vai abordar sobre a obra do Espírito Santo. O que foi que o Espírito Santo veio fazer nesta terra? Olha, lembra que desde a criação ele já estava presente. Mas é interessante abordar aqui, quando Jesus ele vai para o Pai, ele faz questão de dizer que o Espírito Santo estaria conosco. E aí, o nosso comentarista faz questão de colocar: o Espírito Santo operou na vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, operou milagres, prodígios e maravilhas, mas ele fez questão de dizer que ele deixaria conosco para continuar operando em nossas vidas. Querido professor, não deixa de enfatizar na vida dos teus alunos, na vida dos nossos adolescentes, a presença do Espírito Santo, que é fundamental na nossa vida cristã. Que Deus te abençoe, te ajude e te dê uma aula
poderosa, uma aula que chame a atenção dos teus alunos e possa ser mais um marco na vida de todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.